Números 13, versículo 26. Diz assim: eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório, diga relatório, a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram o fruto da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviastes, onde fluem leite e mel, e aqui estão os frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos aniquins, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Versículo 31. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado, e disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os nifelins, possivelmente gigantes ou homens poderosos, isto é, os aniquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos deles também. Agora vai aí para o capítulo seguinte, capítulo 14, versículo 6. Josué filho de Num e Calebe filho de Jefoné, os quais estavam entre os que haviam espiado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos para espiar é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde flui leite e mel, e dará a nós. Apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Agora abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 22. Os olhos são lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é o teu poder revelado na nossa direção. A tua palavra nos alinha, nos reposiciona. A tua palavra nos fortalece, a tua palavra nos levanta, a tua palavra nos dá esperança. A tua palavra gera em nós expectativa do que está por vir. Mas principalmente a tua palavra reorganiza a nossa mente, o nosso coração diante da tua vontade. É isso que nós queremos nessa noite. Que essa palavra entre na mente, alcance o coração e se transforme em atitude, em ação de vida, que nos leve, ó Deus, no centro da tua vontade. É o que queremos, é o que pedimos, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Coloca o tema para mim. Diga comigo: a visão que te leva além. A visão que te leva além. Deus tem falado a semana inteira comigo a respeito disso. E em nome de Jesus, hoje você vai receber algo poderoso de Deus na tua vida. Você pode dizer amém? Eu quero começar com uma pergunta: o que tem ocupado a sua visão? O texto fala de dois grupos, na verdade um grupo de pessoas que enxergaram duas coisas diferentes. Eles estavam no mesmo lugar, foram para a mesma terra, mas enxergaram algo diferente. Queridos, os nossos olhos, eles são disputados. Você sabia disso? A tua visão, ela
te leva para frente ou ela te leva para trás. Nós vivemos numa era onde os nossos olhos a todo momento estão diante de algo externo. Você abre o celular, você liga, entra na internet, você liga a televisão, e os nossos olhos estão vendo além do que eu sou. O mundo digital é um mundo externo, eu estou olhando a vida do outro, sim ou não? Então a todo momento os nossos olhos estão sendo disputados, mas ao mesmo tempo os nossos olhos estão sendo doutrinados. As pessoas não conseguem enxergar quem são em Deus, porque eu estou sempre vendo a vida do outro. Se eu estou estressado, deixa eu assistir um filme, deixa eu entrar no Instagram, deixa eu assistir uma novela. Tem alguém que assiste novela aqui? Diga misericórdia. Tem alguém que assiste dorama aqui? Eu não sei nem o que é isso, querido, mas eu sei que tem gente que começa a assistir esse trem e não para mais. Eu estou sempre olhando para a vida do outro, eu estou sempre olhando para fora, e as pessoas se esquecem de olhar para dentro, querido. E as pessoas estão adoecendo e não se dão conta disso, porque eu sempre estou enxergando a vida do outro, e eu esqueço de enxergar a minha vida, quem eu sou, quais as qualidades que existem em mim, qual o potencial que Deus colocou em mim, quais são os meus defeitos que precisam ser trabalhados por Deus, o que eu preciso para viver o hoje. Então os nossos olhos estão sendo disputados, as pessoas não enxergam. Se não conseguem enxergar a si, você imagina o outro. Nós vivemos a geração que os pais não conseguem enxergar a necessidade do filho. O filho está lá precisando de um abraço, de um carinho, precisando de um colo, e o pai, a mãe, eu não tenho tempo para você. Maridos que não enxergam esposas, que não conseguem enxergar marido. Quem é marido aqui? Levanta a mão aí. Quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a dor da tua esposa? Porque existe uma dor. Você sabe qual é a necessidade da tua esposa? Ou os teus olhos estão perdidos. Esposas que não conseguem enxergar a necessidade do marido, pais que não enxergam filhos, filhos que não enxergam os pais. Ou seja, nós vivemos numa geração, queridos, num tempo onde as pessoas estão doentes e não se dão conta disso. A visão está doente, os olhos estão doentes. E queridos, se os olhos estão doentes, eles precisam de tratamento. Quem usa óculos aqui? Olha aí, estou vendo um monte de gente de óculos. Quando você coloca o óculos, melhora ou piora? Melhora. Agora tem enfermidades. Nós temos aqui, cadê o que tomou injeção no olho? O Tiagão. Querido, ele tomou umas 3, 4 injeções no zóio. 4? Já tomou injeção? É injeção mesmo. Pega a agulha aqui e enfia lá dentro. Porque não tem óculos que resolva, tem que ser injeção. Tem momentos, queridos, que Deus vai precisar fazer isso na nossa vida, para reposicionar a nossa visão, nos fazer enxergar verdadeiramente o que precisa ser mudado em nós. E toda a transformação, ela começa quando você tem coragem de olhar para dentro e não para fora. Olha para quem você é. Você é alguém digno de ser chamado filho de Deus. Você é um homem de honra, uma mulher de honra, um pai de honra, uma mãe, um marido, uma esposa. Queridos, isso são valores que nós precisamos olhar para dentro de nós e enxergar, porque senão cada vez mais essa sociedade louca que está ali fora vai se tornar vulnerável, e é isso que essa ordem mundial quer, que você não enxergue além. E todo momento nós estamos sendo roubados. Ou seja, quando Deus abre os teus olhos para enxergar quem somos, Ele também abre os nossos olhos para enxergar aquilo que Ele prometeu. Deus vai te levar além a partir da tua visão.
Então, em nome de Jesus, coloca a mão nos teus olhos aí. Diga: Senhor, abra os meus olhos, eu quero ver. Senhor, cura minha visão. Senhor, me faça enxergar além, papai. Queridos, isso é uma necessidade. Eu sou médico e já disse isso algumas vezes. O primeiro requisito para que se trate uma doença é um diagnóstico. Então você precisa olhar para você e falar assim: eu preciso ser tratado. O Espírito Santo, Deus, precisa tratar a minha visão, queridos. Então, em nome de Jesus, essa noite Deus te trouxe aqui para curar a tua visão. Você vai enxergar você diferente. Você vai enxergar as pessoas que estão do teu lado com amor. Você vai enxergar esse mundo não com os olhos da dificuldade, mas com os olhos da fé. Por quê? Porque você só conquista aquilo que você consegue enxergar. Diga: eu só conquisto o que eu consigo enxergar. E o que você está enxergando hoje? São dificuldades? São impossibilidades? É isso que você vai conquistar. Não dá, é difícil, não é para mim, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim. O que você está enxergando é o que você vai alcançar, é o que você vai viver. Queridos, a nossa visão determina o nosso destino. Nós lemos o texto onde todos viram gigantes, sim ou não? Josué e Caleb não falou assim: não, tinha gigante lá não, esses meninos aí tão doidos. Não, eles não falaram isso. Eles enxergaram o gigante. Eles enxergaram a cidade fortificada. Eles enxergaram tudo que os outros 10 enxergavam. Mas o que os 10 disseram? Qual era a palavra dos 10? Nós não conseguiremos. Nós seremos esmagados por eles. Nós seremos mortos por eles. Qual era a palavra de Josué e de Caleb? Subamos. E certamente, diga certamente, é os olhos, é a visão. Certamente Deus nos dará. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Queridos, o problema não estava na terra, não estava nos gigantes, o problema não estava na cidade, o problema estava nos olhos. E talvez é isso que está acontecendo com você. O problema não é a tua casa, o problema não é o teu marido, o problema não é a tua esposa, o problema não é o teu trabalho, o problema não é a circunstância, o problema não é a igreja, é os teus olhos. É a maneira como você enxerga a vida. É a maneira como você enxerga o que está diante de você. Porque você pode estar no mesmo lugar, e eu tenho certeza, temos muitas pessoas aqui. Tem pessoas que vão ouvir essa palavra e vão sair daquela porta e vão tomar decisões radicais e vão viver o sobrenatural de Deus. Mas tem pessoas que vão sair pela mesma porta, ouviram a mesma palavra, que daqui 10 anos vão estar no mesmo lugar, vivendo as mesmas situações, as mesmas dificuldades, porque não mudam. Eu conheço muitas pessoas que há anos: e aí, como é que está fulano? Ah, está do mesmo jeito. Você já ouviu isso? E aí, como é que está a vida? Olha para os teus amigos, olha para as pessoas que viviam lá no teu passado, filtra a tua memória aí. Tem uns que estão muito melhor, sim ou não? E eu espero que você seja uma delas. Tem outras que estão muito pior, mas tem outras que estão no mesmo lugar, sim ou não? Fazendo a mesma coisa. Eu tenho amigo velho, barbado, morando com o pai e com a mãe. 10 anos atrás, mesmo jeito. 20 anos atrás, mesmo jeito. Está do mesmo jeito. Porque não mudam a visão. Você só vive aquilo que você consegue enxergar. 10 espias enxergaram morte. E a pergunta que eu quero fazer, quero que você responda: o que eles viveram? Eles morreram aonde? No deserto. Josué e Caleb enxergaram vida. O que eles viveram? Só os 2 entraram na terra. Dos 12, só os 2 entraram na terra. Foi Deus que escolheu isso? Responda para mim, foi Deus que escolheu isso? Tem muita coisa na tua vida que não é vontade de Deus, que é negligência tua. Diga: é com você, meu irmão. Diga aí para a pessoa que está do teu lado: é você.
Tem muitas pessoas que não, Deus quis. Não, querido, Deus não queria que os 10 morressem no deserto, não. Isso não era vontade de Deus, não. Isso foi responsabilidade dele. Então por isso que eu falo, o que você está vivendo hoje na tua vida é responsabilidade tua. Foram as tuas decisões que te trouxeram até aqui, sim ou não? Ou alguém te obrigou, colocou um revólver na tua cabeça e falou, ó, você vai viver isso, você vai fazer isso, senão você vai morrer. Foi assim? Não. Então o que você está vivendo hoje, de bom ou de ruim, é fruto das tuas decisões. Eles decidiram não dar voz àquilo que Deus havia dito. Eles decidiram ser ouvidos ou dar ouvidos para o medo, e enxergaram morte e viveram morte. Diga, eu vou enxergar vida. Diga para o teu irmão aí, enxergue vida, meu irmão. Querido, o justo vive pela fé. Abacuque vai declarar isso. O justo vive pela fé. E fé não é um evento, fé é um estilo de vida. Agora, eu preciso responder. E olha para mim aqui, você precisa ser sincero com você, querido. O que eu estou alimentando mais? Fé ou medo? Eu olho para o desafio e eu sou tomado pelo medo. E aí eu quero te fazer chegar nessa conclusão. O que é uma pessoa tomada pelo medo? Não consegue dormir, estressado, ansioso, porque está cheio de problemas. Você está alimentando o medo. Você está alimentando. Os teus olhos estão enxergando só o gigante. Porque é fácil hoje. Abaixa um pouquinho aqui, Filipão, está muito alto. É fácil hoje nós olharmos para os 10 e falar assim, cara, que cara burro. Sim ou não? Puxa, Deus falou que ia levar eles para a terra. Que cara burro. Por que eles não fizeram igual Josué e Caleb? É fácil apontar o dedo para eles, né? Agora, vira o dedinho assim para você. Por isso que eu falei. Nós estamos sendo doutrinados a olhar a vida do outro e a nossa. Quantas noites sem dormir pela dificuldade que está à tua frente? Quantas noites de insônia que você não coloca a cabeça no travesseiro, rola para lá e rola para cá, e o problema não sai da tua mente, e a dívida não sai da tua mente, e a dor não te deixa descansar. Querido, você está alimentando tua fé. Você está alimentando o teu medo. Agora, se você vai colocar a cabeça no travesseiro e dizer, Senhor, eu tenho certeza que esse gigante não vai me parar. Eu tenho certeza que esse problema vai ser só mais um testemunho de vitória. Senhor, eu tenho certeza, Pai, eu tenho certeza, em paz me deito e descanso, porque eu sei que o Senhor trabalha para os seus enquanto dorme. Não é isso que o versículo diz? Deus trabalha a meu favor enquanto eu estou dormindo, querido. Deus não dorme. Então, é uma decisão de vida que vai me levar para frente ou vai me levar para trás. Diante dos meus olhos está o poder da fé ou está o poder da impossibilidade, querido. O que você está enxergando? Você está enxergando a impossibilidade ou você está enxergando o poder da fé? O que a pastora comentou aqui no momento de oferta, hoje nós fomos surpreendidos com uma notícia maravilhosa. E eu perguntei para aquele casal, quanto tempo vocês estão enxergando essa vitória? Eles disseram, pastor, faz mais de ano que os nossos olhos estão enxergando. E eu falei, você só consegue viver. E querido, você vai ver o tamanho do milagre, eles vão contar aqui. Eu perguntei, o milagre está lá na taça? Ele falou, pastor, faz 2 anos que o milagre está lá na taça. E hoje nós estamos tomando posse. Porque quando eu vejo, quando eu enxergo, eu dou uma ordem para o meu futuro. Eu já sei o que eu quero viver. O problema é eu viver numa vida de conformidade, queridos. Você foi chamado para desatar o novo. Você precisa estar pronto para viver o novo. Esses dias eu preguei sobre isso. Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Então você precisa enxergar o novo de Deus se manifestando na tua vida. Quem enxerga algo grande aqui para o futuro? Você precisa enxergar. Onde você quer morar? Está na tua mente aí?
Onde você quer viver? Aonde você quer viajar? Queridos, nós fizemos uma viagem maravilhosa. Eu já tinha enxergado tudo. Nós vamos fazer isso. E aconteceu tudo perfeito. Porque já havia sido materializado pela fé. A Bíblia resume o que é fé. O que é fé? Aonde está o versículo que determina exatamente o que é fé? Cadê? Tem que. Eu sempre olho para a Eliane porque eu sei que ela responde. Mas tem um outro, hein? Hebreus 11. A Karina também. A Karina respondeu lá na reunião de 12. A fé é a certeza. Hebreus 11, 1. Coloca aí. A fé é a certeza. Diga certeza. Das coisas que esperam. Então, se eu espero, olha lá. A fé é a confiança, é a certeza daquilo que espera, é a certeza das coisas que não vemos. Os meus olhos não estão vendo, mas eu tenho certeza aqui dentro. Está entendendo isso? Eu já estou certo do que eu vou viver isso. Querido, olha para o teu casamento. Você consegue enxergar um tempo de muita alegria no teu casamento? Você consegue enxergar os teus filhos, os teus netos, a tua geração vivendo algo grande nessa terra? Começa a materializar isso. A fé é a convicção, é a certeza do que está por vir. Mas os meus olhos ainda não contemplaram. Porque eu não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que creio. Então eu preciso viver pela fé. Diga para a pessoa que está do teu lado aí, é pela fé, meu irmão. E eu preciso olhar para a minha vida e destravar, diga destravar, o meu futuro. Agora não adianta eu olhar simplesmente e não ter respaldo para isso. As minhas atitudes precisam apontar para aquilo que eu vou viver em Deus. E eu preciso olhar para a vida das pessoas e também ser alguém que enxerga nelas o que nem elas enxergam. A sua visão determina a sua influência, queridos. Ninguém deseja seguir alguém que não conquista, alguém que vive dominado pelo medo. Responda para mim aqui. Haviam 12 espias. Você gostaria de ser discípulo dos 10 que morreram no deserto? Agora, você gostaria de ser discípulo de Josué e Caleb? Sim. É unânime. Olha para a tua vida. A tua vida inspira outras pessoas? Tem alguma coisa errada. Se a minha vida, e olha para mim aqui, já não vivo eu, mas quem vive em mim? Cristo te inspira? Sim ou não? Tem gente que não respondeu. Cristo te inspira? Se Cristo te inspira e Ele vive na tua vida, a tua vida precisa ser uma inspiração para aqueles que não conhecem a Cristo. Então, eu preciso olhar para mim, querido, e responder. O problema é que eu estou olhando para a vida do outro. E eu esqueço de olhar para a minha vida. E esqueço de que a minha visão é que vai me levar além. Você como marido é inspiração para outros maridos? O que você acha? Se eu perguntar para tua esposa, fala a verdade, mas não é a verdade que ele deixa, não, é a verdade. Teu marido cuida de você como Cristo amou a igreja? Queridos, tem mulheres que são humilhadas dentro de casa. Tem mulheres que sofrem caladas. E quantas vezes eu vi, ô santo, toca aí, santo, você está nesse computador aí, santo, eu vou demitir você. Deixa eu fechar esse computador aqui. Quantas vezes eu vejo ela impactada pelo que ela ouve de mulheres, não é do mundo não, mulheres da igreja. São oprimidas, são machucadas, porque tem maridos que não conseguem enxergá-las como deveria. Então eu quero te perguntar de novo, você como marido inspira?
Você como esposa, e aí eu também não quero aliviar para as esposas, quantas mulheres com falta de sabedoria, queridos. Eu já disse isso aqui mais de 10 vezes. Ninguém gosta de uma mulher chata. Então não para de ser chata, mulher. Fizeram uma pergunta para nós quando estávamos viajando: o que você mais admira nela? Não lembro como foi a pergunta. O que faz você amar ela cada vez? Eu falei assim: a doçura da Elaine me apaixona por ela cada dia. Porque, querido, você gosta de um docinho? Hein? De um brigadeirinho, um sorvetinho, um chocolatinho, algum doce você gosta. A Elaine é doce, então é gostoso estar do lado dela, ela não é chata. Agora, uma mulher chata, a Bíblia vai dizer que ela destrói a casa. A sábia edifica, a tola destrói, a doce edifica, a amarga destrói. Então você não foi chamada para ser mulher amarga, você foi chamada para ser mulher sábia. Agora, você como mulher inspira ou não? Porque não existe outra alternativa. Ou eu inspiro alguém, ou eu não inspiro ninguém. Mas a minha chamada é para ser alguém que inspira. A minha visão determina o que eu vou viver. Eu quero ser discípulo de Josué e Caleb. Josué é aquele bonitão que disse assim: eu não sei vocês aí não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é um homem de posicionamento. Isso é um homem que tem autoridade. Isso é um homem que ama a sua casa, que ama a sua família, sim ou não? Quem quer ser discípulo dele? Todo mundo. Agora, quem quer ser discípulo de um dos 12 derrotado? Ei, 12, você está aqui, Deus está falando com você aqui, amém? Ninguém quer ser discípulo de um derrotado. Ninguém quer ser discípulo de alguém que não conquista nada, que não tem testemunho de vida. Ninguém quer ser discípulo. E você que está aqui, você também é 12, amém? 12 fala de discipulado. Você precisa ser um 12. Você precisa inspirar vidas. E você precisa desatar isso na vida de outras pessoas. Você precisa ser aquele usado por Deus que vai desatar algo na vida de alguém. Eu disse na reunião de 12, quero repetir aqui. Eu conheci um pastor, tio do Rafa. Entrava um bêbado na igreja dele. E ele chegava, abraçava o bêbado todo sujo. Acho que a Michelle e o Ezequiel devem ter conhecido ele, o apóstolo Rui. Conheceram? Cunhado do bispo Emílio, Gi também conheceu. Ele abraçava o bêbado e falava assim: você vai ser meu 12. O cara lá, tem 51 não. Você vai ser um homem de Deus. Colocava no peito aqui: você vai ser um homem de Deus. Você vai ser um discípulo de honra dessa igreja. Ele estava enxergando aquilo que nem aquele homem conseguia enxergar. Queridos, isso é o que Jesus faz na nossa vida. Jesus olhou para Pedro, e na verdade era Simão, e ele disse: larga as redes, porque eu te farei pescadores de homens. Queridos, você vai ser usado para desatar o reino de Deus na vida de outras pessoas. Eu digo isso para os meus 12 aqui, todos eles, eu aponto o dedo para eles e digo assim: você vai ser pastor. Eu, pastor? E de vez em quando eu falo para eles: e aí, está pronto para assumir o cajado? Ai, pastor, eu não, pastor. Passa de mim esse cálice. Tremendo. Mas eu enxergo neles, querido. E eles precisam enxergar isso na vida da igreja. E você precisa enxergar isso na vida das outras pessoas. Isso é tão poderoso. Olha para mim aqui. Eu testemunhei isso também para eles. Hoje eu tenho uma empresa. As 3 pessoas que fazem parte dessa empresa, todas elas foram destravadas pelo meu olhar na direção delas. Eu tenho uma empresa de 3 pessoas que trabalham comigo. Uma delas é meu primo. Ele trabalhava com finanças. E eu olhei para ele e eu falei: cara, tu tem potencial para ser veterinário. E ele acreditou naquela palavra. E hoje está vivendo algo extraordinário. É meu sócio na empresa. O outro era um veterinário. E eu olhando para ele,
trabalhando 12 horas para ganhar R$200. E eu falei, cara, tu tem potencial para trabalhar com diagnóstico. É mesmo? Sabe que eu nunca parei para pensar nisso? Ganhava R$200 por dia. Meses atrás ele estava fazendo 20 mil num mês. O outro você conhece. Diga glória a Deus aí, Tiago. Essa semana eu disse, ele postou uma coisa, ele fazendo um raio-x lá na página de marcenaria dele. Eu falei, rapaz, não estou entendendo nada. Um marceneiro que virou radiologista, como isso? E ele falou, pastor, é esse impacto que eu quero causar na vida das pessoas. Ele tinha um diploma guardado na gaveta há mais de 10 anos. Eu olhei para ele e falei, cara, você está disposto a viver um novo tempo na tua vida profissional? Você tem potencial para isso. Vem trabalhar comigo. Ele está no 2º mês, vivendo algo extraordinário, e a cada dia vivendo algo ainda maior. Por que eu estou compartilhando isso com você, querido? Porque você pode ser esse agente na vida das outras pessoas. Você pode destravar destinos. Você pode destravar coisas na tua vida. Se eu quiser ficar em casa hoje, a empresa funciona com 3 pessoas que passaram diante dos meus olhos e eu dei uma direção para elas. E elas estão vivendo algo extraordinário e eu estou colhendo fruto disso. Olha que bênção. Queridos, você pode olhar para a vida de alguém e dizer, olha, Deus tem um novo tempo para você. Deus tem uma nova direção para a tua vida, para a tua história. Deus vai mudar o teu casamento. Eu já enxergo você vivendo milagres dentro da tua casa. Ei, faz quanto tempo que você não abre a tua boca para liberar uma palavra de Deus na vida de alguém? Porque talvez os teus olhos estão fechados e você só sabe olhar para um celular. Você não consegue enxergar o que Deus pode fazer através de você. Querido, abra a tua visão. Se os teus olhos forem bons, tudo em ti será luz. Mas se os seus olhos forem trevas, você vai viver no escuro. E querido, viver no escuro é não saber para onde vai, é não saber o que vai acontecer. Você já se viu num quarto escuro? Aonde está? Aí por sorte, achei aqui o interruptor. Mas você está no escuro, você não sabe o que vai acontecer. Se alguém entrar, se alguém fizer alguma coisa, às vezes você está perdido, porque você está no escuro. O que tem ocupado a tua visão? Luz ou trevas? Você quer viver coisas grandes? Você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar um tempo novo na tua vida, na tua história, na tua casa, na tua família, no teu futuro, 2026? Olha para mim aqui, você consegue enxergar algo de bom ainda em 2026 na tua vida? Você consegue enxergar Deus fazendo milagres ainda em 2026 na tua história? Você consegue enxergar Deus te curando, Deus te tratando, Deus movendo, Deus virando ali a chave na tua casa? Você consegue enxergar isso? Querido, é isso que vai fazer você ir além. Sexta-feira eu postei eu voando. Quem viu eu voando aí? Ó. Querido, se você não me segue, segue lá, tem muita coisa legal lá. E aí a galera mandando assim, cara, que doideira isso. E eu tô lá, motor nas costas, uma asa e voando. Isso já estava aqui e se materializou para fora. Deus quer te fazer voar. Tudo o que você precisa é destravar os teus olhos, querido. Olha para você, olha para as qualidades que existem em você, olha para quanta riqueza tem dentro da tua casa. Não fica olhando para o que se foi, olhe para o que está. Tem muitas pessoas olhando para o passado. Eu já vivi isso, foi tão bom isso. Aquela pessoa, querido, já passou. Deixando as coisas, olha a palavra, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para onde? Para as que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo. Eu vou para frente. Não dá para eu arrumar o que ficou lá para trás, eu preciso arrumar o que está para frente. Então, em nome de Jesus, você está vivo hoje, querido. Queridos, todos os dias quando eu acordo, Senhor, obrigado pelo privilégio de abrir os olhos.
Que o Senhor me dê a oportunidade de viver coisas novas nesse dia. Que o Senhor me dê a oportunidade de influenciar pessoas nesse dia. Que o Senhor me dê a oportunidade de mostrar, de revelar a tua grandeza na vida de alguém nesse dia. Querido, cada dia que você abre os olhos é uma oportunidade de você resplandecer a luz de Jesus nessa terra. O problema é que você já acorda segunda-feira cheio de problemas, e você deixa esses problemas dominar a tua vida. A visão que te leva além. Você só vai enxergar a grandeza, e é maravilhoso você voar, porque quando você está lá em cima, e eu fico lá em cima viajando na maionese, meu Deus, como o Senhor é grande, e como eu sou pequeno. Meu Deus, como o Senhor é poderoso. E aí bate um vento lá, eu falo, ô Espírito Santo. Dá um medinho, dou uma trancadinha assim. Mas o Senhor é grande. E eu estou preocupado com o meu problema, que é tão pequenininho, mas que eu faço dele, através dos meus olhos, ele ser tão grande. Tem problemas tão pequenos que já destruíram famílias. Problemas tão pequenos que já levaram e ceifaram a vida das pessoas. Você sabe quantos problemas você ficou por um triz, talvez de dar fim na tua vida. E o problema passou, sim ou não? E o problema ficou para trás. E tudo que você precisa fazer é olhar para frente, mas com os olhos da fé. Querido, você não pode limitar a tua visão pelas tuas mãos. Nada do que eu vivo é fruto das minhas mãos, porque dele, por ele e para ele, todas as coisas. Então o limite não está na minha vida, o limite está nos céus. Quando eu subo lá, eu falo, meu Deus, o Senhor é dono de tudo isso aqui, é muito grande, eu sou muito pequeno. Eu estou orando ali ainda, querido, é 35 milhões, não me assusta, não me assusta. Quer comprar um terreno de 35 milhões? Quero. Isso não me assusta, porque os meus olhos já conseguem ver o milagre acontecendo. Quando, não sei como, não faço ideia de que jeito, eu não quero nem saber. Está entendendo isso? O que eu quero saber é que a minha visão é que vai me levar além. Eu quero que você se coloque de pé aí, por favor. A pergunta nessa noite é: o que tem ocupado os teus olhos? Que tipo de influência você tem deixado? Quantas pessoas olham para a sua vida e saem maiores do que são? Você tem sido uma voz que amplia gigantes ou uma voz que amplia a fé? Querido, Jesus enxergou em Pedro um homem cheio da presença. Enquanto todos viam um pescador, Jesus enxergava o propósito, porque é assim que Deus trabalha. Jesus não olha para você como você é, Ele olha para aquilo que você vai se tornar, se você der ouvidos a essa palavra. Jesus está olhando para você hoje, não porque você merece, mas porque Ele te amou primeiro. Ele morreu naquela cruz, por mim e por você, para te dar vida. Diga: Jesus me deu vida. Coloca a mão no teu peito e diga: Jesus me deu vida. Agora você vai dizer assim: é vida abundante. E a pergunta é: você está vivendo ela? Se você não está vivendo essa vida abundante, o problema não está na promessa, o problema não está na igreja, o problema não está em Deus, o problema está nos teus olhos, porque você só vive aquilo que você enxerga. Então, em nome de Jesus, fecha os teus olhos aí. A terra prometida está diante de você, querido. Qual a tua decisão nessa noite? Você quer continuar enxergando a dificuldade, a dor, a impossibilidade? Ou você quer inspirar vidas através da tua vida, através dos milagres que Deus vai fazer em você e através de você? Começa a enxergar grandes coisas acontecendo ainda esse ano na tua história.
Começa a enxergar Deus virando uma chave, querido. Começa a enxergar algo novo se manifestando. Isso não se trata de religiosidade, não se trata de estar aqui, mas de viver a verdade da palavra, viver o reino de Deus. Eu quero que você faça uma oração. Coloca a tua vida diante do Senhor. Se precisar pedir perdão, peça perdão. Oh Espírito Santo.